Atenção, Brasil, alô, Brasil. Bom dia, nação. O Senac Acontece está de volta com Marcelo Zanini, que acabou de contar pra gente sobre a sua experiência na TV Brasil. Ele que já passou por várias emissoras, dentre elas a TV Tem. A TV Tem, gente, é uma das principais afiliadas da Rede Globo. Então, Marcelo, como surgiu o convite para trabalhar na TV Tem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês e contar um pouquinho da minha experiência. Olha, foi assim, é trabalho, né? Você sempre trabalha com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, conhece seu trabalho, ninguém indica quem não gosta, né? Porque pode ser bom ou ruim, né? E aí acabei indo por indicação mesmo de uma amiga que tinha trabalhado com ela aqui em São Paulo. Você ficou nesse ano, 2014, janeiro e fevereiro. Isso, eu fui só cobrir férias, porque eles até me convidaram para morar lá, mas não dava, porque eu sou casado, tenho minha família aqui, e eu não podia ficar lá. Então, foi só mesmo para conhecer, para ter essa experiência de uma afiliada da Rede Globo. Que fica em São José do Rio Preto e cobre a região São José do Rio Preto, Araçatuba. Isso, todo o noroeste do estado. A TV Tem, ela é uma das maiores afiliadas da Globo no país, e no estado ela é a segunda maior. Ela cobre 49% do estado de São Paulo. Então, ela é bem grande, assim. Ela é dividida por regiões. Então, eu estava na região de São José do Rio Preto. Interessante. E me fala uma coisa... Por se tratar de ser Rede Globo, a gente sempre ouve falar que tem essa coisa de manipulação das reportagens, tem uma certa peneirada antes de ir para o ar. Essa informação procede? Não manipulação. Eu acho esse termo manipulação muito complicado da gente, taxar. Uma seleção. Não, eu acho que existe um cuidado. Um cuidado com o que vai ao ar, porque é uma emissora muito importante, muita gente ainda assiste a Rede Globo, é o principal meio de comunicação. Sim. Então existe, não é um filtro também, é um cuidado com o que vai para o ar. Entendeu? Certo. E como era o processo de fazer as matérias lá? Porque o rigor da Rede Globo, a gente sabe que ele é muito grande, né? Como é que era esse processo? Você já recebia uma pauta e onde era a sua liberdade para trabalhar? Como você atuava? E esse rigor procede também em todas as afiliadas. Elas têm um padrão de qualidade que eu acho que as demais ainda estão, as outras emissoras, as afiliadas das outras emissoras grandes, elas estão em busca ainda. Na Globo, como já é um processo muito antigo de fazer jornal, eles já têm esse rigor ao tratar a notícia. Então, por exemplo, você, quando está em campo, fazendo a reportagem, você tem que passar tudo para o seu editor o que está acontecendo, porque você não pode fechar um texto sem passar por ele antes. Supervisione. Exatamente, porque ele está lá na redação, ele sabe o encaminhamento da matéria, porque a gente sai com uma pauta, às vezes a pauta muda no meio do caminho, acontece alguma outra coisa, ou você chega lá... Mas essa pauta é dada por eles, ou você pode, de repente... Sugerir essa pauta? Eu posso sugerir, sim, posso sugerir, mas como eu não conhecia muito bem a região, então eu acabei sempre sendo pautado, né? Que a gente fala isso no jornalismo, né? Então eu já saía com uma pauta, mas às vezes eu chegava lá, a pauta não era aquilo, ou não rendia o suficiente, então você liga para a redação e passa essa informação para eles, entendeu? E essa equipe que você saiu, a equipe de externas, quantas pessoas eram? Quem compunha essa equipe de externas sua? Então, no interior também tem uma outra coisa que acontece, porque como as TVs são menores, apesar da grandiosidade, elas são menores, com menos gente, assim, para fazer, eu saía só com um cinegrafista. Olha só. Então ele também dirigia... Só vocês dois. Só a gente. Ele dirigia, a gente ia para os lugares... Ele fazia captação de áudio, ele fazia... Tudo, não tem auxiliar de áudio, não tem operador de... Não tem nada. Só tem o operador. Só ele. No geral. Só ele dirige o carro também. Por exemplo, eu vou contar um caso. A gente fez uma cobertura... Eu estava na região de Araçatuba, aí Birigui é ali pertinho. Sim. E a cidade parou, não tinha mais ônibus, porque a empresa faliu. A empresa de ônibus faliu. Então, a gente queria fazer uma imagem, ele dentro do ônibus e a gente seguindo o ônibus, porque só tinha um ônibus na cidade inteira para atender todo mundo. São 70 mil habitantes, 90 mil habitantes, por aí, não chega a 100. Aí, o que a gente teve que fazer? O ônibus era um circular. Eu tive que dirigir o carro atrás dele. Nossa. Porque não tenho que... Porque ele filmava. Né? Exatamente. Se ele estava filmando, ele não podia estar dirigindo. E não dava para deixar o carro na estação de ônibus, porque depois ele não ia poder trazer a gente, eu tinha tempo, porque aquele dia eu ia entrar no jornal da hora do almoço, era mais ou menos 10h30, tinha que terminar a matéria,
E depois ia entrar num link para complementar a informação. Então, eu tive que ir junto lá, dirigindo. Não pode fazer isso, mas foi uma exceção, acontece, né? Coisas de rua. E você, nesse processo, né, você tinha acesso à edição? Você podia participar da edição das matérias? Porque você ia para gravação fora. Quando ela retorna, tinha muita voz off, tinha muitas passagens, tinha uns VTs. Como é que funcionava a sua relação com esse processo final, de finalização da matéria? Então, dependia da matéria, porque assim, como eu fazia 4 jornais, são 4 jornais locais, então você não tem muito tempo de ficar na redação. Às vezes eu só mandava tudo gravado, entendeu? Sim. Não dava para você... Porque, por exemplo, eu estava em Birigui, a redação ficava em Araçatuba. Eu tinha que entrar no link entrar ao vivo no Jornal do Meio-Dia, eram 10h30, não dava para voltar para Araçatuba, escrever o off, participar da edição e voltar. Então eu tinha que mandar tudo, entendeu? Você já gravava o off por ali mesmo? Eu poderia participar, mas não dava tempo. Não dava tempo. É até bom que um repórter participe da edição, né? Porque você que estava no local, né? Às vezes o editor não tem tempo de colocar uma ou outra sonora. Eu gosto muito de dar indicação de sonora. Ó, ele falou isso, é legal. Então, se ele quiser colocar ou não, aí é a escolha dele. A escolha dele, exatamente. Edição, né? E qual foi a sua primeira reportagem na TV Tem? Na TV Tem... Olha, legal, lembrei agora, muito legal, porque assim, o Penapolense, que é da região de Penápolis, que é ali pertinho, eles estavam voltando para a Série A. E eu cheguei lá no começo do campeonato, então a gente tinha que cobrir todos os dias o treino do Penapolense. Pergunta se eu sabia algo sobre o Penapolense. Não, porque assim, eu gosto de futebol, mas sou o cara que acompanha, assim, sabe? Não tenho... Conhece os highlights. Não sei, olha, o Rogério Ceni fez essa defesa espetacular no jogo tal. Não tenho essa cultura... Infelizmente, não tem porque eu nunca trabalhei essa cultura esportiva, porque eu nunca trabalhei. Então eu tive que fazer toda uma pesquisa e estava voltando o técnico, puxa, agora eu não lembro o nome, o técnico que era um ex-jogador e ficou afastado um tempo e ele estava retomando porque o Penapolense estava investindo, foi até bem nesse campeonato. Aí eu fiz a primeira, fiquei meio nervoso, assim, porque eu não conhecia as pessoas, então eu peguei, imprimi na internet o rosto de cada um para chegar, porque era assim, exatamente. Você fez um carômetro, né? Exatamente, porque lá assim, éramos nós, TV Tem, e acho que o SBT fazia uma outra coisa lá, não tinha Record, éramos nós e o SBT. Sim. Então era só eu praticamente, tinha os horários para gravar, aquela coisa toda, não podia atrapalhar, tal, fora o calor, aquele calor de Araçatuba, nossa. Aí eu peguei lá, só que assim, eu cheguei lá, os rostinhos que eu tinha, não tinha nada a ver com as pessoas que estavam lá. Falta de RG, né? E o câmera que estava comigo, ele também não entendia de futebol. Então eu só conhecia o técnico e olha lá. Aí você suou bastante lá. Suei bastante. Mas depois, como eu fui fazendo sempre, aí já ficou amigo, eu já sabia quem falava melhor, quem não falava, fazia brincadeiras no texto, porque o Globo Esporte tem uma edição local. Sim. Então já fazia umas brincadeiras, e aí até o editor-chefe falou, nossa, mas você entende de futebol? Eu falei, não, mal faz sabe. o que pode. Toda uma pesquisa. Uma coisa que eu achei interessante, é muito forte a parte política no interior, né? Em uma das matérias que você fez em Araçatuba, aquela da saidinha, que estava tendo uma série de roubos durante os feriados, e a matéria lá fecha com a seguinte frase: uma possível mudança nessa realidade só com novas leis. Trabalho dos deputados e senadores que você ajuda a eleger. Tinha uma coisa forte de política, né, nesses jornais. E para você ver, a gente estava falando não de manipulação ou de linha editorial. Lá eles tinham essa coisa de eles estavam querendo discutir esse tema lá. Então eles estavam jogando, eles pediram para a gente fazer essa matéria e jogar essa informação no final. Porque muitas pessoas na região estavam sendo assaltadas durante as saidinhas temporárias. Que infelizmente acaba acontecendo. Exatamente. Eu peguei várias entrevistas lá que as pessoas realmente foram assaltadas em Natal, Ano Novo, Dia dos Pais. É uma questão muito complicada de se discutir, né? E em termos de figurino, porque eu reparei que, assim, algumas matérias você estava completamente sério, terno e gravata. Em outras matérias você estava só de camisa, manga arregaçada, aquela beleza. E eram matérias, algumas delas, políticas também. Não eram só das matérias mais soltas, como a do Canil, onde você vai falar como adotar um cão. Mas uma matéria até como essa da greve, você estava mais tranquilo. Em termos de... Quem que determina esse figurino? Legal, gostei que você deu uma olhada, pesquisada no meu material. Gostei bastante. Então, quem determina, assim, quando eu consigo receber a pauta
com antecedência, você vai lá e fala, essa roupa combina mais ou não. Eles têm realmente uma preocupação com o figurino. E eu acho importante, porque a apresentação é você no vídeo, não é para você ser modelo nada, mas para você estar bem, para apresentar aquela notícia para as pessoas, né? Muito obrigado. A gente continua no próximo bloco. O Marcelo ele ainda vai falar para a gente sobre o mercado profissional da comunicação. Quem vai entrevistar ele vai ser o Francisco Jubé e a Márcia Pires. Não saiam daí, não percam a continuação da entrevista com Marcelo Zanini, é só ficar ligado. Valeu? Valeu, obrigado. Obrigado. Prazer. Prazer. Obrigado. Muito obrigado. Você deu uma olhada.